Senhoras e senhores, muito bom dia. Bom dia. Vamos já retomando as nossas posições nesse auditório para reiniciarmos as atividades dessa quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2025. Em Brasília, são 8 horas e 31 minutos, cumprindo o nosso compromisso com a pontualidade. Vamos, nesse momento, iniciar a apresentação do nosso palestrante dessa manhã. Nesse momento, nós teremos a palestra com o tema Performance Comunicativa e a Força do Planejamento Estratégico. Como falar, agir e organizar para alcançar excelência pessoal e profissional. O expositor dessa manhã é o 2º Sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, Marcos Paulo Oliveira. Profissional multidisciplinar com mais de 20 anos de experiência nas áreas de desenvolvimento humano, gestão de pessoas e segurança pública. É policial militar do Distrito Federal e atua como palestrante, consultor e treinador, conectando a vivência tática operacional à psicologia positiva. Possui pós-graduação em psicologia positiva pela PUC, com diversas formações em inteligência emocional e gestão de conflitos. Especialista em ambientes de alta pressão, sua atuação foca na transformação de instituições através da comunicação assertiva e performance comportamental. Ao longo de sua carreira, já impactou mais de 50 mil pessoas com suas palestras e treinamentos. Senhoras e senhores, o 2º Sargento Marcos Paulo Oliveira. Bom dia. No início aqui eu já pensei que a gente ia decolar, né? Compromisso com a pontualidade. Eu falei, com certeza. Uma excelente manhã para todos vocês. É uma grande alegria poder estar aqui, compartilhar da academia juntos, né? Uma ótima estrutura ali, podemos fazer muitas atividades ali pela manhã de hoje, né? E o tema que a gente vai comunicar com vocês aqui, ele influencia diretamente em todo tipo de local que um indivíduo estiver presente. Não só dentro da PRF, mas em qualquer instituição, esses 3 pilares, que é a comunicação, a liderança e a gestão estratégica, têm influência. E hoje eu não tenho a pretensão de ensiná-los nada aqui, mas trazer a reflexão da minha percepção ao longo desses 20 anos sobre esse tema. Principalmente porque falar todo mundo sabe, se comunicar apenas alguns. Aprendemos lá na infância a falar. E às vezes, se você fala mandarim e eu não entendo, não adianta nada você falar, porque nada eu vou compreender. Então isso também serve para as nossas instituições. A forma como você vai se comunicar com os seus liderados tem que levar em conta não só o idioma que ele entende, mas a forma com que ele compreende as suas informações. Porque muito diferente do que a maioria das pessoas pensam, a responsabilidade de ser entendido é de quem fala, não é de quem escuta. Quantas vezes você já ouviu falar? O problema é seu que não me entendeu. Não foi isso que eu quis dizer. Se eu falar alguma coisa que for má compreendida aqui por vocês, de quem é a responsabilidade? Minha ou sua? Minha completamente. Porque eu tenho que buscar ser claro o suficiente para não deixar margem para ambiguidade de sua interpretação. É claro que você vai avaliar de acordo com o seu filtro de inferência, as suas experiências e tudo mais. E para isso, claro, né, eu fiz uma busca de saber para quem eu vou falar nessa manhã. Para quem eu vou falar nessa manhã e o que vai ser útil aqui para vocês. Mas o que mais me fez realmente atender esse convite do Ricardo foi que hoje tem jogo do Flamengo às 14 horas. E estando aqui em Goiânia, eu posso estar fora de todas as minhas outras atividades depois de cumprir essa aqui, né? Então, 14 horas vamos estar assistindo o jogo do Flamengo, né? Então, obrigado, Ricardo, por essa ajuda, né? Porque senão, como é que eu falo lá na empresa, né? Ô, meus liderados, eu vou parar para assistir o jogo todo mundo, né? A empresa fecha. Mas é isso aí, pessoal. Vamos tratar sobre esses temas aqui juntos hoje, de uma forma muito interativa. E caso vocês tenham qualquer
dúvida ou realmente uma percepção diferente, compartilhe. Nós temos aqui pessoas com formações específicas nessas áreas, então vale essa troca para que vocês possam voltar para as áreas de vocês e tratarem sobre esses temas de uma maneira bem eficiente. Esses pilares são o que nós teremos que trabalhar hoje: comunicação, planejamento, oratória, liderança e inteligência emocional. Esses são a base de qualquer líder, de qualquer ação, para que você possa realmente direcionar pessoas. Primeiro, porque a gente tem que definir uma diferença enorme entre líder e chefe. E daqui a pouco, né, ao final dessa palestra, a gente vai ter ali alguém já ouviu falar da pirâmide de Maslow? Já? Alguém? Então a gente tem um modelo de pirâmide de Maslow para a liderança plena. Existem os estágios necessários para você alcançar uma liderança. Né? O primeiro estágio a gente vai falar lá na frente qual é, mas o cargo. Né? Às vezes tem aqui um Cabral, ele tem um cargo específico, só isso faz com que pessoas estejam subordinadas a ele ou obedeçam ele. Mas seguir ele é diferente. E aí a gente tem que ver se eu quero pessoas que estejam apenas me obedecendo ou pessoas que estejam me seguindo. E aí a gente tem que ter essa visão. Primeiro ponto, com a ordem da comunicação, onde as pessoas não observam. Todos vocês, antes de eu falar aqui, já têm uma percepção de quem eu sou nos primeiros 3 segundos que vocês me olharam. A minha roupa, a minha postura, quem me viu na academia, quem me viu no café, cada um começou a construir imagens instantâneas. Então, todas as vezes que você vai se comunicar com alguém, a primeira impressão, ela é importante? Sim ou não? Extremamente importante. Então, existe uma necessidade de ter intencionalidade na minha postura, para que eu demonstre autoridade, segurança, insegurança, arrogância. Só que tem muitas pessoas que colocam na sua mente, e a mente é a mola propulsora da realização, certo? Primeiro eu acredito, depois eu realizo. Tudo que você não acredita ser necessário, você não pratica. Então tem pessoas que, por exemplo, todos vocês, algumas pessoas estão de uniforme, outras pessoas estão com outro tipo de roupa, né? Houve intencionalidade na escolha dessa gravata? Por que essa cor? Olha aí, tá vendo? A paleta das cores, ok? A combinação. Então, eu escolhi aqui, eu estou na minha paleta, certo? Houve uma intencionalidade. Às vezes alguém só veste a roupa que estava disponível. Ela não tem uma intencionalidade do que ela vai comunicar com essa primeira informação. Eu não escolhi minha roupa, ok? Mas ela comunica, sim ou não? Sim ou não? Ao me observarem só a roupa, vocês têm uma visão sobre o que eu posso ser ou quem eu posso ser? Tire o estereótipo, gente. Fala assim, mas tem um monte de gente que não é nada e está bem vestido. Eu estou falando da visão, de você olhar e falar assim, esse cara é desleixado ou esse cara é cuidadoso? Sim ou não? Por isso que eu deixei a minha esposa me vestir. Ok? Ela é consultora de imagem. E aí tem toda uma ideia do porquê o azul marinho com o branco e o cinto aparentando. Faz sentido, sim ou não? Por que eu estou falando isso para você? Porque você às vezes vai se comunicar com o seu liderado, quer passar uma mensagem boa, mas você se comunica com ele assim. Porque meu jeito é esse. Entendeu, Acácio? É esse que você ouve mesmo. Tá vendo como é que ele respondeu? Como é que ele responde diferente? Uma abordagem dessa. Então, muitas vezes, o líder ele não entende que ele está causando um distanciamento no momento errado. Porque eu tenho que fazer da maneira correta, às vezes, ser mais incisivo? Sim ou não? Porque a nossa comunicação é a primeira arma de atuação. Sim ou não? Não. A primeira arma de atuação é a presença. Por isso que existe o policiamento ostensivo de trânsito. Só a presença do rotolite ligado à beira de uma via muda o comportamento, sim ou não? Comunicação visual. Faz sentido para você? Aí você acha que só a viatura precisa se preocupar com isso. Não, você precisa se preocupar.
Eu preciso me atentar, porque eu estou construindo uma imagem prévia antes de me comunicar, certo? Antes de abrir a boca, existe uma mensagem. Então, de acordo com cada coisa, eu tenho que colocar ali uma estrutura física, não só de segurança e de autoridade, mas de acordo com a finalidade. Essa mesa em U, ela tem uma finalidade. Qual é? Alguém sabe? Por que um auditório em U? O que ele causa? Sensacional, muito boa. Salve de palmas aí para o abraço. Olha só o que ele falou, é justamente isso. Eu quebrei qualquer tipo de hierarquia aqui. Entende? Não tem quem está à frente e quem está atrás. Está todo mundo na mesma posição. Isso está criando um ambiente de interação. Então não tem, eu não sou nada, eu sou um expositor, eu não sou um professor. E eu estou aqui no meio dessa arena, trazendo reflexões, e todos têm a possibilidade de dialogar sobre isso. Então o primeiro ponto que eu quero trazer sobre isso é aqui. A sua comunicação começa na sua coluna, tá? Então eu estar assim, ou eu estar assim, isso comunica? Sim ou não? Sim. Antes da pessoa, pode ser um cara super competente, mas você vê o cara não assim. Qual é a confiança? Pode ser o Jack Chan, né? Lá. É super, mas o cara vai olhar assim, vão cair para dentro dele. Vai se lascar depois, né? Porque o cara tem as artes marciais, mas entende que a postura já causou um comportamento diferente daquele cara que nunca lutou, mas chega assim, e quer a orelha só, né? Porque aí a orelha está quebrada, a pessoa olha e fala assim, nossa, deve ser lutador. Só quando a imagem, o cara não sabe nada, a única coisa que ele pegou foi o kimono, colocou na orelha e quebrou. Não passou da faixa branca. Mas a imagem dele deu uma comunicação, tá? Então, vamos seguir, mas utilizem sempre essa ferramenta de acordo com o que você vai comunicar. Se eu quero ter uma comunicação mais amena, eu também crio essa parte, né? A forma como eu vou conversar com o meu colaborador, a velocidade. Vocês perceberam que durante todo esse primeiro momento de palestra, eu utilizei a variação da minha voz? Mostrando empolgado, fazendo pausas para uma reflexão. Tudo isso tem uma intencionalidade. Por que eu falei do jogo do Flamengo? Para quebrar o gelo. Eu estou aqui para ensinar para vocês, então não preciso esconder as técnicas. Tudo tem um porquê aqui. E eu quero que vocês usem isso com o time de vocês. Eu quero que vocês façam reuniões com o time de vocês e utilizem as ferramentas para que vocês melhorem a performance. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é performance, o que é alto, o que é baixo. Então eu preciso ter controle sobre a minha respiração. Marcos, por quê? Porque a respiração é algo totalmente inconsciente, ela funciona sem a sua vontade. Quando você traz ela à consciência, você está trazendo domínio corporal. Então quando você começa a prestar atenção na sua frequência de respiração, você vai ter a autoconsciência do que está acontecendo com você. Peraí, minha respiração está começando a ficar acelerada. O que isso tem a ver? Qual é a emoção que está conectada, que está despertando esse gatilho? Qual é a ação bioquímica que está mudando esse meu comportamento? Se eu consigo controlar essa respiração, então eu posso, de uma excitação, diminuir essa velocidade, que pode me dar um comportamento de uma resposta mais reativa, sim ou não? Então eu tenho que ter um controle, esse é um ponto importante. O segundo ponto, o ritmo da fala. Se eu falo de maneira muito rápida, eu vou gerar um tipo de pensamento de quem está me ouvindo. Você fala muito rápido, a pessoa começa a ficar agoniada, fica pensando, olhando e fala, não, esse cara está falando nessa velocidade, a agonia vai direcionando, sim ou não? Se você fala mais pausado, devagar também, a pessoa vai falar, que hora que isso vai acabar? Que pessoa, bora, fala logo o que você precisa. Sim ou não? Só que para nós que somos líderes, ao ouvir alguém falar rápido ou devagar demais, nós podemos entrar em um novo ambiente que chama análise comportamental.
Uma fala acelerada pode trazer em conjunto as características de alguém que é muito ansioso. Alguém que fala muito lento é alguém que precisa de detalhes. Então eu começo a analisar essa fala da pessoa e isso mostra um comportamento. E se eu quero tranquilizar alguém, dá para tranquilizar? Olha só, fica calma, Natasha, fica calma, tá bom? Respira aqui comigo, olha para mim, Natasha, presta atenção, Natasha. Calma, calma, respira, vai, respira, Natasha. Vai funcionar assim ou não? A intenção é acalmá-la, não é? Só que existe uma ignição por meio dessa fala acelerada, um tom de voz. Agora a pessoa está gritando com você e você começa a baixar 2, 3 tons, Diego. Na sua comunicação, certo? Já tem uma coisa com você, ok? Eu vou voltar aqui, identificação do Michael mesmo, não chega a aí se cortou, eu falo mais. Valeu, Catalúcio. Obrigado. Ah, tá vendo? A culpa é do operador, sempre é. Então, dentro dessa ordem, eu digo, eu começo a falar mais devagar. A pessoa está gritando, você começa a falar devagar e baixo. Instantaneamente, a pessoa começa a desarmar. Ela vai gritar e você vai falar cada vez mais baixo. Dentro disso, principalmente, quem tem poder não precisa gritar para se posicionar. Eu começo a então utilizar controle. Eu sou comandante do prefixo de trânsito lá da cidade, Papatango 34. Cara, eu antes era do G-Top 34, então antes eu batia, agora eu assopro, né? Não, antes eu batia com a mão, agora é com a caneta. E aí quando a gente fala sobre isso, é a ordem de correção, porque muitas vezes uma atividade de correção, quando você vai se comunicar, eu preciso brigar com a pessoa, eu só vou explicar para ela qual é a situação. E claro que alguém que está sendo corrigido está feliz, sim ou não? Então eu tenho que entender que o cara vai estar bravo. E se eu tensionar mais essa relação, como é que vai ser o resultado? Trágico. Então ele está gritando porque ele está numa situação, desde que ele não te desrespeite, porque se ele desrespeita, aí entra para um próximo nível, que é a prisão dele. Ele saiu de uma infração administrativa e cometeu um crime, um desacato, certo? Mas alguém está gritando com você, o seu colaborador está chateado com uma situação. Muitas vezes você quer brigar com ele também. E aí essa modulação da voz, ela é importante. E eu ter controle sobre isso, porque às vezes eu estou querendo gritar, sim ou não? Por dentro, sim ou não? Quantas vezes a gente já quis matar alguém? Sim ou não? Sim, mas a gente faz? Não, isso é autocontrole. Só que de maneira reativa, se eu não treino isso, essas habilidades da comunicação, isso fica instintivo e a pessoa ainda considera como comportamento natural dela. Eu sou, não levo desaforo para. Eu tenho que entender que as minhas falas é que modelam o meu comportamento. Primeiro eu falo, depois eu sinto, depois eu me comporto. Esse é o movimento que nós temos. Então falar de uma maneira mais tranquila vai conseguir te dar resposta mais eficiente ali para o seu colaborador no momento de correção. Tá? Então utilize essa técnica mesmo. Falar mais lentamente quando você principalmente quer ser compreendido. Existe uma situação de tensão. Adianta você falar rápido, gritando ali? Não. E a gente vai ver que o líder, ele não é aquele que fala muito. Ele é o que fala certo. Isso é a liderança. Não preciso falar demais. Ser prolixo, ok? Pausas eu já falei. E a ênfase. Sempre coloque ênfase naquilo que você quer realmente que seja marcado para a sua equipe. Quando você tem uma apresentação, quando você vai dar um direcionamento, a ênfase é colocar energia naquele tema, colocar emoção. Quando você faz isso, as pessoas olham de uma maneira mais atenta para o que você vai falar. E quando a gente fala sobre ênfase, por exemplo, eu dei ênfase ao final da palestra. Lembra? Eu falei que ao final dessa palestra, nós falaremos sobre a pirâmide de... Eu já gerei ênfase, sim ou não? E eu levei a sua mente para o final da palestra. Então, estou trazendo atenção o tempo todo para essa comunicação. Ok? Então, quando a gente vai apresentar um plano estratégico, uma mudança, um treinamento, nós precisamos conectar essa forma de maneira eficiente. O maior dilema de uma liderança é isso: clareza versus caos.
né? A comunicação, que ela tem muito linguajar técnico, falas que não são de fácil compreensão, elas causam muito ruído. Tá? Então nós precisamos ter uma fala muito clara. Por mais que você seja técnico, conheça o nível de conhecimento da sua equipe, porque senão você pode esquecer de falar o óbvio, e o óbvio precisa ser dito para todo mundo, principalmente vocês. Vocês estão em cargos específicos porque se destacaram de alguma forma. Dentro disso, nem todos que estão subordinados a vocês têm a mesma compreensão intelectual. Então, muitas vezes, o que é simples para você e muito óbvio, precisa ser esclarecido ponto a ponto para essas pessoas, para que você tenha, então, o resultado eficiente junto a toda a sua equipe. Ok? Então, o ruído de comunicações ele acontece justamente quando eu penso que todo mundo pensa como eu. E ao final de cada comunicação, Pauli, é interessante que eu pergunte ao meu liderado ou quem eu dei uma determinação ou expliquei, o que ele entendeu. Eu preciso de uma validação. Porque lembra lá, a comunicação ela é um processo onde eu tenho o interlocutor e o receptor e a mensagem. E ela tem que ser compreendida. Se você não sabe como ele compreendeu, na hora da execução é que você vai ver o pior. Isso parece ser muito simplório, mas isso causa tanto problema. Parece ser uma coisa que assim, Marcos, isso é óbvio, eu não estou trabalhando com quem está na quinta série. Eu não sei o nível de pessoas que vocês trabalham, mas hoje eu tenho colaboradores em empresa e dentro da PM também, pessoas que a gente trabalha em conjunto que, se você não detalhar tudo, você vai ter um problema. A execução vai sair totalmente contrária daquilo que deveria ser o ideal. Justamente porque a gente está nessa geração Z, que tem uma grande dificuldade de executar multitarefas. Antigamente você colocava, Michael, um cara para fazer tudo. Se eu vou fazer uma analogia à questão de trânsito, ele conseguia fazer a codificação, a notificação, toda a papelada e o registro de ocorrência. Hoje não, você tem que tirar, você do cone, coloca só o cone. Porque ele falou, mas lá na liberação de policiamento o senhor falou que era para eu colocar o cone, por que o senhor está pedindo para eu identificar as vítimas agora? Então pergunta, minha cabeça está em panço. Sim ou não, já participaram sobre isso? Quem tem filho aí, não sei se já viu algumas coisas dessas. Agora, isso, contratação de estagiário, então, hoje, é um grande desafio. Então, a gente precisa treinar essas pessoas de uma maneira objetiva. A comunicação, olha, você tem que fazer isso, mas isso também é a sua responsabilidade. E numa ação emergencial, isso aqui também tem que ser feito. Nós, como líderes, temos que diluir qualquer tipo de dúvida deles. Ok? Então, ordens sempre precisas, ações coordenadas. Confiança é um outro ponto extremamente importante para a construção de liderança. As pessoas precisam confiar em você. A confiança, ela, uma vez que é quebrada, dificilmente ela é resgatada. Essa é uma grande realidade. Ela é como um cristal. E esse relacionamento com os seus colaboradores, quando a gente fala sobre confiança, é clareza. Muitas vezes eu tenho que ser firme com algumas coisas. Só que isso, se você mostra o porquê você está sendo firme, quais são as cobranças, não vai gerar um sentimento de traição, um sentimento de quando você cobrou, poxa, o Arthur era meu amigo, e agora porque está na posição lá na SGP, não deixa eu fazer o que a gente fazia em conjunto. Agora ele quer cobrar os resultados que antes ele fazia junto comigo. E o pior agora é que ele sabe de todas as coisas que nós fazíamos. E agora ele está me cobrando isso. Isso pode gerar uma grande complicação, sim ou não? Então, antes da cobrança, o Arthur vai ter que fazer uma conversa prévia. É isso que a gente está construindo, entende? Eu vou ter que explicar para ele quais são os critérios, quais são os indicadores, o porquê que eu vou cobrar isso, o porquê que aquilo tem que ser feito. Isso é mostrar o óbvio. Dentro de uma repartição, é importantíssimo você ter esse alinhamento com os seus colaboradores. Ok? Porque senão você foi o cara correto com elas, mas a sensação de desconfiança, de traição, pode gerar esse afastamento. Ok?
Então, dentro da comunicação, foquem sempre nisso aqui, ó. Criar de maneira intencional a confiança. E é essa visão da moralidade. O líder, ele é o espelho, ele direciona. Observem sempre que as pessoas estarão o tempo inteiro observando os seus comportamentos. Dentro do ambiente de trabalho, eu falo muito agora, festas de finais de ano, né? Você tem as celebrações aí, as comemorações. E vira e mexe, alguém esquece aonde que está. E passa do limite na bebida, passa do limite em alguma coisa. E esquece que uma experiência equivocada dessa, do ambiente errado, destrói toda a sua credibilidade. Marcos, o que isso tem a ver? O líder tem que entender que a visão organizacional ela é holística. Você como pessoa e como profissional não se distingue. As pessoas estão olhando e observando, e essa construção ela é necessária para que as pessoas tenham admiração. Lembra que a gente está construindo alguém que quer te acompanhar e não só te obedecer? Isso é a diferença para conseguir alta performance. Um chefe pode conseguir o melhor da equipe, mas o extraordinário só um líder vai construir. E com isso a gente tem que entender que a gente está cuidando de pessoas. Então vai ser extremamente necessário para esse resultado positivo. Só para a gente fazer uma revisão, os 3 pilares dessa comunicação: clareza, presença e coerência. Então a gente já falou, seja sempre claro na sua comunicação, objetivo, não deixe mais subjetividade. Tenha plena convicção que uma criança de 5 anos entende o que você falou. Quem tiver neto, tiver filho, falou para a criança, ele entendeu, vai lá e fala para os seus colaboradores. Okay? Conseguiu isso aí, tá de maneira eficiente, seja claro, objetivo, não seja prolixo. Se for necessário utilizar uma imagem, utilize. Se for necessário desenhar, desenhe. Faça de uma maneira bem objetiva as suas informações. Presença. Lembre da comunicação, ela é mais do que palavras. Palavra é uma pequena fração. A forma como você está presente, a forma como você está agindo, o cuidado. Não adianta nada, Rafael, falar que amo pessoas e numa entrada dentro do meu setor, eu não cumprimentar ninguém, sabe? Eu entro todos os dias e não consigo cumprimentar as pessoas. Eu passo direto por todo mundo. E isso é cuidar de pessoas? Isso é ter uma relação aproximada, sim ou não? Não, se eu passo direto não, mas eu vou ali comunicar. Eu faço questão. Na entrada de serviço, a gente tem, não sei se na PRF acontece, né? Mas quando você é cursado, parece que há um distanciamento de você do serviço convencional. O cara não quer falar com você porque você é cursado. Então o cara é do G-Top, ele não conversa com o convencional, a equipe diária. Não sei, né? Na PRF não acontece isso, só lá em Londres, porque na PRF também não. Ok? Lá em Londres isso acontece, então os caras se dividem em grupo. Eu faço questão de cumprimentar todo mundo, chego numa ocorrência para apoiar e vou cumprimentar todos, porque eu quero criar uma boa interação. E aí quando eu chamo no rádio e peço apoio, a minha conexão com essa galera faz com que a resposta seja imediata. Agora, se você tem um distanciamento, você chama no rádio e ele fala, então, a gente vai na velocidade da vida. Porque ele te achou um arrogante. E aí isso foi só na forma de posicionar. Ok? Então lembre disso, eu quero criar essa proximidade. Vamos lá? Lembrem sempre disso aqui, repete comigo. Proximidade. Repete, pessoal. Proximidade não é intimidade. Eu tenho que me ligar nisso, porque tem gente que diferencia. Proximidade é estar próximo. Intimidade é estar dentro. Ok? Está dentro do ciclo da pessoa, do dia a dia. Não, é estar próximo do ciclo ali que a pessoa convive. Então é conversar, dialogar, conhecer sobre a situação. Intimidade é querer intervir, é querer mandar. É totalmente diferente. Então trazer a pessoa para dentro de casa, isso é intimidade. Proximidade é saber a data de aniversário, é saber do time que ela gosta, é saber o que ela gosta e o que ela não gosta. Isso são proximidades. Então, um líder tem que estar próximo aos grupos, sim ou não? Sim, mas não precisa ser íntimo. Ok? Não precisa estar ali dentro de uma situação que realmente quebre o nível hierárquico, porque isso não pode. Ok? Então eu vou trazer proximidade, conversar, trocar ideias, mas sem deixar essa intimidade, uma situação de brincadeiras que são jocosas. Então tudo isso tem que ser calibrado, mas sim, eu tenho que estar próximo, conversar com a pessoa, não precisa estar distante.
ok? Porque senão ela vai só me obedecer, não vai me seguir. E a coerência. Tudo que eu falo eu tenho que comprovar com atitude, com comportamento, ok? Tenho que ser coerente. E quando a gente tem coerência, a gente vai ver ali na frente também, é a previsibilidade. As pessoas não confiam em quem é imprevisível. Não confiam. Toda hora esse cara faz uma coisa diferente. Não dá paz. Você fala assim, cara, como assim? Ontem tu pegou na minha mão, hoje tu passa. Cara, que é isso? Ontem você conversou para entender o que tinha que ser feito. Hoje tu me meteu uma advertência e nem sabe o que aconteceu. Então, você como líder tem que definir. Existem vários modelos de liderança, sim ou não? Sim. Você tem que buscar qual é o modelo mais adequado para a sua repartição e para o público que você está liderando. Quando eu vou falar sobre isso, eu dou alguns exemplos, né? A gente tem ali, por exemplo, sei lá, Steve Jobs. O modelo de liderança daquele cara, totalmente distante. Um modelo técnico. Ele não quer saber de nada e de ninguém. Ele quer resultado, tem os parâmetros, segue aquilo e acabou. E ele remunera bem a equipe e essa é a relação que se tem. Funciona muito bem? Funciona. Para uma equipe técnica e para uma empresa que tem muito dinheiro. Então funciona muito bem. Outro cara que usa esse mesmo modelo é o Elon Musk. Ele fala, cara, eu vou contratar você e você faz o que tem que ser feito. Eu nem vou te acompanhar. A gente tem um contrato, você entrega e acabou. E eu preciso te contratar pelo seu currículo. Pela parte técnica e a experiência que você tem. É isso que eu quero. Como a gente tem outros líderes, se você for olhar lá, sei lá, Mandela, quando liderou, ele trazia as pessoas para próximo, né? Ele fazia a ideia de comunicação, ele persuadia as pessoas pelo relacionamento. Ele trazia totalmente uma mudança de mentalidade por meio da experiência, de projetos futuros, sem gastar R$1 com isso. Eu conseguia aquela mão de obra trazendo trabalho efetivo para a causa dele. Ok? Madre Teresa de Calcutá é estilo de liderança, sim ou não? Sim. Acolhedora, estratégica. Olha a quantidade de dinheiro que aquela mulher arrecadou. Tem noção do poder de influência dela e de captação? Em um modelo de liderança acolhedor, que era pessoas cuidando de pessoas. Então ela descia aquele nível para estar próximo ali. E as pessoas gostavam tanto que acabavam modelando ela a fazer aquele trabalho de propósito, de maneira intencional. Ok? Então, defina o seu modelo de liderança e seja ele. Vamos lá? Definir o meu modelo. Eu estou aqui, palestrando para vocês. Não importa o que aconteça. Você olha para mim, eu vou estar com esse mesmo modelo de comportamento. A mesma forma de entrega. Ok? Porque eu coloquei que essa é a forma. É uma forma mais intencional. Trazendo uma linguagem mais direta. O tom de voz conectado a uma coisa motivacional e que dê direção. Esse é o modelo. Eu posso estar aqui com 50 grandes gestores ou com 3 pessoas específicas. Eu vou seguir o mesmo modelo. Aonde eu estiver palestrando, esse vai ser o modelo, previsibilidade. Os meus colaboradores, eles trabalham, eu sempre gero experiência, a gente vai falar um pouco sobre capital emocional. Então eles sabem disso. E eles sabem que o desligamento eu nunca vou fazer gritando. Não vai ter confusão. E aí tem gente que acha que isso é até falsidade. Eu falo, cara, mas por que eu vou brigar com você? Existem parâmetros claros e definidos. Você não cumpriu e não bateu as metas. O que a gente acordou vai ser executado hoje. Eu preciso te promover para o mercado de trabalho. Você está demitido. Então, dentro da situação, eu vou precisar brigar e falar, cara, você é incompetente. Você não serve. Você só não dá prejuízo. Tem um cara lá que ele está batendo. Tem um dos nossos veículos lá. E aí ele ruim de roda pra caramba. E aí a gente deu aula para ele, e a última agora ele bateu num container parado. Ele deu ré e bateu num container. Aí a justificativa dele, né, a gente tem uma fichinha lá, a justificativa é que tinha um pedaço de madeira dentro do container. Entendi, tinha um pedaço de madeira dentro do container, mas o container chegou lá que dia? Né? Você foi fazer o serviço e quando saiu, bateu. Eu chamei ele e conversei, olha, nós te entregamos 3 chances. Você teve muitas oportunidades. Eu sei que você tem a questão da responsabilidade da sua família e tudo mais.
Foi bom esse tempo que você permaneceu com a gente, só que eu preciso te desligar, porque a sua efetividade junto ao nosso grupo e o benefício mútuo não existe mais. Então eu agradeço o tempo que você permaneceu com a gente, eu preciso te desligar. Você vai trazer a situação dessa, o cara não entende, porque ele está doido que você grite com ele. Mas entende que eu coloquei uma visão minha de que eu não quero essa imagem sendo transmitida sobre a minha pessoa, de uma pessoa descontrolada? Então, mesmo estando com raiva, com prejuízo, com alguma coisa, eu vou manter a minha ação de acordo com o planejado. E aí entra a diferença do adulto para a criança. Ok? O adulto faz o que deve ser feito, a criança faz o que quer. Então, você precisa construir quem é a sua liderança. Como eu quero que as pessoas me vejam? É isso a coerência do canal. Eu quero que as pessoas me observam e vejam o quê? Que eu sou uma pessoa o quê? E eu preciso que você escreva. E aí eu quero que com 5 minutinhos você faça isso aí, rapidinho. Escreva aí. Quais são as 5 características principais que você quer que os seus liderados, ao te olharem, Rodrigues, definam? Eu quero que eles me olhem e vejam o quê? Porque aí o que acontece? Todo o seu comportamento ele tem que estar adequado a essa finalidade. Ok? A partir de hoje você vai falar assim, o que eu estou fazendo, cara? Ele já leva para as pessoas que não têm assim? Eu tenho que ver. E aí a gente entra, em uma situação específica, que é, daqui a pouco a gente vai olhar, que são os indicadores, as evidências. Não importa o que você acha. Aí sim vale a opinião das pessoas, o feedback. Porque tem gente que fala assim, não me importa o que as pessoas falam. Eu concordo, entendeu? Eu concordo. Porque a crítica não me move, ok? O elogio não me move e a crítica não me para. Mas ela evidencia a percepção que você tem sobre mim. Então, no final dessa palestra, eu quero saber o que você achou. Não para eu enaltecer, ficar chorando lá no quarto. É só para eu saber se o meu objetivo prévio foi alcançado. Entende? Então, de acordo com as características prévias que eu tenho. Porque, por exemplo, alguns de vocês vão olhar para mim e vão falar assim, Rodrigues, pelo amor de Deus, como é que você deixou o Ricardo trazer um careca desse? O cara parece ele não cala a boca. No dia do jogo do Flamengo, você já me estressa logo pela manhã. Entende? Já tem gente que vai ter essa percepção. Agora o cara falou que eu falo muito, certo? Eu quero ser conhecido como comunicador? Então, peraí, pronto, você quer informação. Agora ele falou assim, ele falou muita besteira. Opa, peraí. Evidência de alguma coisa que tem que ser corrigida, entendeu, galera? Porque então, alguma coisa que teve um psicólogo que falou, né? Esse bicho, a faculdade dele lá, ele deve ter comprado, certeza, auditoria, CPI do diploma. Não, vamos ver, essa é a questão, tá? Então, se você é reconhecido tanto positivo como negativamente, de acordo com as características que você colocou, acabou. Você está coerente, ok? Tem gente que fala assim, cara, Marcos, tu não cala a boca não nos lugares. Eu falo, cara, eu sou comunicador. Entendeu, Jean? Então acabou. Entendeu? Agora assim, você é chato. Opa, peraí, eu não gerei a experiência certa nessa pessoa. Eu passei a mão em alguma coisa lá. Beleza? Ó, o melhor cataruço que nós temos aqui. 2 minutinhos aí para vocês escreverem essas 5 características. Mas pensem nisso. Não só escreva por escrever, ok? Depois que você escrever, olha as 5 aí e fala, cara, eu já estou fazendo as coisas necessárias para que isso seja. Por exemplo, quer ser conhecido como arrogante, né? É sério. Aí a pessoa erra. Então, eu quero ter essa percepção. Às vezes a pessoa quer um distanciamento. Isso tem até uma questão lá. Eu falei para vocês, a minha esposa, até a cor do seu cabelo, tudo isso influencia, né? De você trazer proximidade ou não com as pessoas. Aí se você quer realmente, não, quer ser uma pessoa distante, você fica com a cara fechada, não sorri para ninguém. E aí você fala, Marcos, mas isso não tem a ver com o meu comportamento? Sim ou não? O seu comportamento é adequado para os resultados que você quer alcançar. Você é Gabriela?
Vai morrer assim? Nascer assim, crescer assim, Gabriel. Não. Se você tem um objetivo, você fala, eu vou treinar. Então são habilidades aplicativas? Não, tem até um livro para quem quiser estudar como fazer amigo. Já ouviu falar? Como fazer amigo sem influenciar a pessoa? Do livro, cara? Entendeu? É sensacional, o curso deles são maravilhosos, você vai aprender. Por que eu estou falando o nome de cada uma das pessoas? Porque o nome é como música e cria uma proximidade. Só que se a pessoa não quiser criar proximidade, ela pode ficar com a cara fechada para mim o tempo todo? Sim ou não? Pode. E aí eu estou entendendo o sinal dela, e eu vou para longe dela, sim ou não? Sim. Então se o seu comportamento é distanciar as pessoas, ótimo. Mas se eu quero criar proximidade, eu tenho que entender a coerência que eu quero fazer, o porquê que eu vou entregar um sorriso com a maçã do rosto subindo, entendeu? Mostrar as canjicas, não é só ficar assim, né? Opa, esse foi bom, né? Então eu vou melhorando essa situação para a conexão que eu quero entregar. Eu entro dentro do ambiente, vou lá para uma esteira, né? Então eu posso não conversar com ninguém, mas o cara está lá, eu nem sabia que ele ia estar aqui, mas eu já criei uma conexão com alguém que estaria no meu ambiente. Então a gente falou sobre os problemas, né? Lá na academia, mas falamos de alguma coisa. Entende? Então, se eu quero proximidade, aí eu vou ser coerente. Beleza? Escreveram aí? Escreveram? Quem não escreveu vai ficar de castigo, não vai ter recreio. Ok? Vou falar para cada um olhar para o lado aí, e o Rodrigues vai levantar olhando de todo mundo. Ok? Quem não fez não tem recreio hoje. Beleza? Mas façam, escrevam aí, você vai falar, e agora, eu tenho essas habilidades? Não, cara, tá faltando isso aqui. Então, para desenvolver essas habilidades, escolha um livro, um curso ou um comportamento intencional para desenvolver isso. Eu preciso melhorar a minha comunicação. Então, cara, vou ler um livro sobre comunicação, vou fazer um curso de oratória, vou contratar o Marcos Paulo para me dar um treinamento individual de comunicação. Simples assim, ok? E é assim que você vende sem vender, ok? Anatomia de uma diretriz clara, essa é uma técnica hack que ela fala que a gente, na hora de comunicar, eu tenho que falar a razão, a ação e a clareza. Razão, o contexto, é o tal do storytelling. Não fale para as pessoas o que ela tem que fazer. Defina o porquê ela tem que fazer. Quais são os benefícios e os ganhos daquela ação. Essa é a razão. Todo ser humano adulto trabalha não com uma visão pedagógica, mas andragógica, ok? Pedagogia é para criança, adulto é andragogia. O que isso significa? Já existe um conhecimento prévio que precisa ser ressignificado ou agregado. Então não tente ensinar uma pessoa sem entender a realidade dela e a partir daí você acumular conhecimento, ok? Então entenda isso, o adulto ele tem essa visão mais de andragogia e não de pedagogia. Então a forma de ensinar o adulto tem que ser isso, mostre o porquê as pessoas têm que fazer e elas se moverão de uma maneira mais eficiente. A ação, defina de maneira específica o que a sua equipe tem que fazer e ser a clareza. Essa é a técnica hack, ok? O que as pessoas vão estar fazendo aqui, o porquê, né? Tem até o Círculo de Ouro, né? Que é Comece pelo Porquê, é um livro bem importante que explica essa teoria. E aí a ação, descreva no seu script lá para o seu computador. E aí eu estou dando aqui um direcionamento para quem estiver anotando, de você construir o tal dos POPs, ok? Então, o manual de procedimento padrão do seu setor, daquela função, você como gestor vai levantar quais são as funções que estão ali subordinadas a você. Porque a gente tem ali 3 ações dentro da parte de gestão, que é o estratégico, o tático e o operacional. Você precisa estar no ponto estratégico, que é criar as soluções, pensar em como elas devem ser feitas ali. O cara que vai estar no tático, ele vai observar se a galera do operacional está cumprindo aquilo que estrategicamente você construiu. Mas se você estiver lá no operacional, você não vai ter tempo para pensar de maneira estratégica. E aí pensar estratégica é, olha, eu tenho hoje, e aí a gente muitas vezes tem escassez de recursos, sim ou não? Às vezes recurso humano e às vezes recurso mesmo operacional, técnico, insumos e tudo mais. Então você vai ter que pensar na sua realidade. E como líder, o papel não é reclamar, é entregar soluções. Essa é a sua diferença, um líder que entrega. Não é parar de cobrar a melhor estrutura, é dar resultado com a estrutura que tem.
Então eu tenho que pensar dentro dessa forma, estrategicamente, e direcionar quais são as funções que dentro da minha repartição são necessárias. Pense nisso. E às vezes vão ser 10, 15 funções. Eu estou falando 10, 15 pessoas? Sim ou não? Não, estou falando funções. Porque às vezes alguém, D'Ambrosio, vai ter que acumular funções até que você tenha a equipe toda completa. Só que tem gente, tem líder que fala assim, eu não tenho gente, Gabriel, não tenho pessoas, então não vou nem fazer. Eu tinha que ter 15 pessoas. Eu só tenho 3. Não vou estruturar isso aqui de maneira estratégica, não vai funcionar. Isso aqui não vai ficar eficiente. Aí você tem mais perda ainda de produtividade. Porque como não tem direcionamento, cada um fica só apagando incêndio. A galera só faz aquilo que quando está estourado. Não tem ações prévias. E a gente vai ver ali na frente que o que traz resultado é um planejamento e uma execução a longo prazo. Se você fica só resolvendo BO, você não consegue formar de maneira eficiente, de uma maneira bem eficiente, ok? Então, tenha essa construção da sua equipe, para que você consiga definir isso aqui delas, né? Padronizar as ações, definir a quantidade de funções, o que cada uma dessas funções vão fazer. Isso por escrito, pessoal, essa é uma grande sacada. Coloque no papel, por escrito, as funções das pessoas e a organização, porque em algum momento você vai chamar elas, ferramenta, claro que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é o brainstorming. Você chama a sua equipe e fala, olha, esse aqui é o meu plano, isso aqui são as funções que nós temos no nosso setor. Vocês têm alguma função que eu esqueci? Tem líder que não gosta de fazer isso, né? Tem líder que nunca vai baixar o nível para poder perguntar. E esse é um grande erro, porque o teu cara operacional e o tático tem muito a contribuir com a sua ação estratégica. Ouve dele, falou, chefe, faltou isso aqui. Você fala, cara, legal, realmente não tinha percebido isso aqui, vou inserir. Ou muitas vezes ele falou uma coisa nada a ver, e aí você vai justificar o porquê que aquilo não é necessário. Mas fiz essas demandas, agora deixo isso documentado, as funções e as ações, porque isso vai te ajudar daqui a pouco, quando a gente for falar sobre a motivação dessas pessoas. Porque o ser humano ele é motivado, claro, por dinheiro, né? E também tem as outras ações emocionais que a gente vai falar já já, beleza? Aqui, dentro do setor de vocês, quem tem as funções documentadas? Lá, todas as funções que são executadas no setor de vocês. Ok? Ele tem. Show. Legal. Quem não tem? Fica tranquilo, pessoal. Vamos ser desmentidos. Quem não tem, show? Olha aí, um corajoso. Ok. É o quê? Vai ter que ter uma terceira opção. Qual é a terceira opção? Porque, não, aqui eu sei, a terceira opção é o seguinte, assim, a gente está na manhã, né? Então não é possível que a galera não tomou banho, né? Porque às vezes a galera fica com vergonha de levantar o braço, que é o final da tarde. Exato, quem tem na cabeça, quem não tem no papel, mas tem na cabeça só. Show. Mas, olha só, isso é legal. Bem neto, né? Mas, o que acontece com ter na cabeça? Sua cabeça é brilhante, mas ela está aqui agora. E a galera lá do seu setor está onde? E se você for convidado para uma missão de paz na África, representando a PRF, como é que fica o seu setor? E a gente precisa ter essa visão que a documentação vai fortalecer a nossa cultura. Se você entende que como gestor a cultura que você implementou é boa, ela não tem que ser perpetuada ou aprimorada, eu só aprimoro aquilo que está documentado. Essa é a grande sacada. Às vezes a gente tem essa visão, fala, Marcos, mas isso é perda de tempo, porque você às vezes não está só no estratégico. Eu estou acumulando muita coisa lá do tático e do operacional. E eu sei que é normal, dentro do serviço público, a gente ter esses acúmulos. Mas eu vou então organizar o meu tempo e uma vez por semana, por 3 horas, eu vou pensar só estrategicamente, utilizar ação estratégica, por exemplo, documentar. Vamos lá, chuta por baixo. Quantas funções estão atreladas lá no seu setor? Por baixo. Certo? Então,
Muitas pessoas pensam assim, poxa, mas 70, cara, olha, se a gente colocasse aí em torno de 1 hora para cada função, né? Será que você demoraria em quanto tempo? Gastaria quantas horas? 70 horas seria 1 hora para cada função. Você acredita que mais ou menos quantas horas? Show! Colocando isso direto. Às vezes a gente não tem isso, mas a gente vai trabalhar uma vez por semana. Às vezes vai demorar 3, 4 meses para você fazer toda essa reformulação, certo? Tem quanto tempo que você está lá nessa sessão? 5 anos. Teria concluído, sim ou não? E às vezes aprimorado, isso vai trazer a possibilidade. Por quê? Quando a gente fala sobre as funções, sabe qual é a grande sacada? A gente tem a situação de um PIP, um plano individual de performance para ser criado. Ou um PDI, né? Acompanhada, e o PDI é para desenvolver. Quando você traz um colaborador que você tem a função definida, você vai criar o PDI, ele já sabe o que ele tem que estudar. Então você consegue colocar até os conteúdos ali para aquela função ser exercida com excelência. Porque lembra que o óbvio precisa ser dito? Às vezes eu estou com um cara no setor de finanças e ele só caiu de paraquedas lá. Se eu tiver um roteiro para ele fazer com excelência, eu vou ajudar e vou encurtar o caminho de especialização dele, sim ou não? Mas como é que eu vou criar um roteiro de estudo se eu nem tenho um roteiro do que ele tem que fazer? Entende que as coisas estão concatenadas? Então, como gestor de pessoas, nós temos que facilitar a vida do nosso colaborador para que a performance dele seja elevada. Então, a gente cria essa questão das funções para que essas habilidades sejam treinadas. Eu tenho um cara que vai ser o meu representante, o cerimonialista. Ele é essa questão. Às vezes, na sua sessão, vai ter que ele mexe alguma ação. Cara, eu vou ter que treinar esse cara, sim ou não? Sim, mas se eu só falar que ele é o cerimonialista, ele nem sabe como o cerimonialista faz. Porque às vezes ele não é um cerimonialista de carreira. Ele só é o cara que desenrola isso para mim lá na sessão. Mas se eu vou fazer isso, eu tenho que fazer com excelência. Então eu falo o que tem que ser feito. E eu treino ele para fazer aquilo da melhor maneira possível. Beleza? Fechou? Até aqui, pessoal, faz sentido tudo que a gente está conversando, sim ou não? Sim? Beleza? Então vamos nessa. Cultura, a gente vai falar um pouco sobre isso aí que a gente já começou a trabalhar. Cultura é o comportamento que você tolera, tá? Tudo que você tolera vai aceitando virar verdade. Isso até na nossa vida pessoal. A primeira pessoa a ser liderada é você mesmo. A cultura é aquilo que foi instituído pela repetição em um ambiente. Ok? Isso é a cultura. Então, se você tolera atraso, se você tolera o mediano, se você tolera as pessoas não estudarem, se você tolera o jeito, tudo isso que você vai tolerando vira a sua cultura organizacional. E como líder, você tem que saber justamente o que não aceitar dentro da sua instituição. O que eu não vou aceitar dentro daquele setor. Ok? E o primeiro exemplo é você. Não adianta nada você cobrar das pessoas horário e ser o cara que só chega atrasado. Não adianta nada você cobrar das pessoas uma performance e você ser o cara que entrega tudo mediano. Não adianta nada isso aí. Você é um cara que fala, olha só, nós temos que entregar o nosso melhor. Aí no reconhecimento da equipe, você entrega um bom sonho de valsa. Porra, você entregou, beleza, você vai entregar um sonho de valsa só? Beleza, às vezes não tem custo, não tem nada. Mas dá para fazer um cartãozinho? Sim ou não? Dá para gerar uma situação diferente disso aí? De só fazer uma coisa? O que eu estou falando? Mas por que você está falando isso? Porque daqui a pouco eu vou falar qual é a cultura do seu ambiente. As pessoas gostam de você ou elas toleram a sua presença? Ao chegar em um ambiente, você é celebrado ou você é aceito? Porque como líder eu tenho que ver. E aí as pessoas acham que ser aceitado é ser o bonzinho de todos. Não, as pessoas gostam de quem é justo e não de quem é bom. Alguém falou que eu sou bom, cara, e eu falo, não sou. Eu sou justo. Sabe por quê? Porque na hora que ela fala que eu sou bom e eu tiver que cobrar ela vai falar, nossa, mas você não era bonzinho? Não sou bonzinho, eu sou justo. Você fez alguma coisa certa, recompensa. Você fez alguma coisa errada, pau. Normal.
Essa é a situação. E quando você vem para o meio do nosso serviço público, as pessoas acham que a gente não tem ferramenta de cobrança. E nós temos. Nós temos como cobrar, nós temos como gerar a situação de responsabilização. E aí, de novo, é cultura. Porque às vezes no serviço público a gente deixa tudo de lado, sim ou não? A gente não cobra a performance da pessoa, não cobra o horário, cada um vai fazendo o que quer. E aí, por isso que tem muitos locais, muitas repartições públicas que não entregam resultados, sim ou não? Sejamos sinceros. Ninguém cobra nada de ninguém, porque não se acham responsáveis. E a gente é responsável por toda a equipe. E às vezes a gente não quer criar, muitas vezes, Amanda, chateação. Não, eu não quero ser o chato. E nós, como adultos, temos que aprender a trabalhar com as frustrações. Por isso que eu falo, a crítica não me para, o elogio não me move. Quando alguém fala, nossa, você viu o Marcos Paulo? Me cobrou sobre aquela situação. Cara, tu fez certo? Não, tu fez errado. Então por que eu não vou te cobrar? Se você não tem maturidade para aceitar essa correção, agora é claro, eu não vou chegar e falar, Amanda, pelo amor de Deus, todo dia você chega atrasado. Qual é o seu problema? Tu tem algum distúrbio? Porque todo dia eu falo contigo, pelo amor de Deus. Falei pra você, é 8 horas, acabou. Dá para chegar às 8 ou não dá? Isso aqui é um modelo de correção? Sim ou não? É. Só que, pô, isso é o mais eficiente? Não, eu acabei de assinar um assédio moral. Certo? Mas acontece, muita gente que não tem tato, porque a pessoa fica com raiva, Thiago, de falar todo dia, entende? E qual é a ideia? É chegar e falar, olha, mano, quando eu te fiz um convite para vir para a minha sessão, eu falei que eu precisava de você às 8 horas. Eu entendo que você deve estar tendo alguma dificuldade, eu preciso saber como a gente consegue resolver. Mas a partir de amanhã, se você não chegar às 8, a gente tem que rever o seu contrato. Simples assim. Então, de novo, a coerência. Eu lembro, eu quero ser um louco, mas isso aí é muito utópico. Se você fala isso, você se comporta com o que eu estou falando, e você foge do controle. E aí, na hora de fazer a conversa e a correção, você vai pensar, Maria, que pode xingar, você pode gritar, entendeu? Esse é o problema. Então, eu tenho que antecipadamente criar essas ações. E aí criar essa forma do que a minha cultura vai ser, porque isso está atrelado à alta performance. Quando a pessoa sabe que vai ser cobrada pelos erros e beneficiada pela entrega, aí ela performa melhor. E como a gente pode gerar muito essa situação do controle? Né? É utilizar as ferramentas que eu tiver. Se eu não posso hoje entregar muitas vezes a uma melhora salarial para alguém, eu vou procurar o capital emocional. Então, um reconhecimento, um quadrinho de reconhecimento, ele para algumas pessoas pode parecer nada, mas sabia que isso é muito importante? As pessoas saberem que estão sendo acompanhadas, porque para você reconhecer alguém também não pode ser subjetivo. Você vai ter que ter indicadores claros da performance da pessoa, porque senão a coisa é negativa. Tipo assim, ele é amigo que ele está sendo reconhecido. Ele foi a pessoa que ganhou um resultado. Uma viagem do setor para representar um muito positivo, sim ou não? Sim. Muitas das vezes nós, como gestores de repartições públicas, podemos fazer convênios com instituições educacionais, com alguns clubes, algumas coisas na nossa cidade, sim ou não? E isso gerar alguma forma de gerar engajamento com o nosso colaborador? De novo, como gestores, eu vou ter que pensar estrategicamente quais são as ferramentas que eu tenho disponíveis, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Dar uma folga para esse colaborador no dia do aniversário é uma coisa simples? Sim ou não? Simples. Pronto. Olha só, por conta da legislação a gente tem dificuldade. Olha só. Diretamente isso não teria, mas a gente pode negociar algumas situações de compensar aquele horário, algumas coisas, algumas alternativas. Show. Eu posso, se está de folga, não precisa compensar cada horário, mas eu posso negociar com ele, você pode voltar no seu aniversário, né? E depois você compensa. Você vai trabalhar mais, ou ir plantão na atividade física. Essas são ações que são negociáveis. O que eu posso inventar uma história para prejudicar,
do meu setor? Não, mas eu tenho que parar e pensar o que eu posso fazer. Então, eu não posso dar folga. Não existe. Por exemplo, na polícia, não existe recompensa. Então, o comandante, ele pode liberar aquele policial de acordo com a produtividade. Por exemplo, eu só estou aqui hoje por conta de uma dispensa recompensa. Ontem seria o meu dia de trabalho e diante do convite, houve o meu comandante direto emitiu um parecer sobre a minha produtividade, solicitou uma folga ao meu comando imediato. E aí ele autorizou. Então, você não pode ter essa ferramenta. Cara, mas então o que eu vou fazer? Eu vou celebrar esse aniversário desse colaborador dentro do meu ambiente para gerar um engajamento? O que eu posso fazer então para gerar essa situação de melhora desse ambiente, ter uma cultura de proximidade? Eu vou ter que pensar. Eu não posso dar folga. Não, eu posso dar folga, mas eu tenho que compensar essa hora nos outros dias do mês. Então, se eu pegar a quantidade ali de dias e colocar 30 minutos por dia, vai ser o suficiente. Então, eu vou gerar alguma coisa para conseguir estimular, porque ele tem que ter uma recompensa direta desse líder. Cuidar de pessoas é entender a necessidade que ele tem. E muitas vezes o cara só vai querer ser ouvido por você, ele vai querer ser atendido em alguma demanda específica. E na apresentação da filha na escola, essa é uma situação que às vezes pode gerar um desconforto para a pessoa. E num sepultamento, o que eu estou falando sobre isso é que, como líder, se você não valoriza esses detalhes, você está perdendo controle sobre a sua mão de obra. E tem muita gente que não tem jeito de fazer, eu não vou fazer nada. Se as pessoas não receberem benefícios, elas não se movem. Entenda isso. Então, se você não pode entregar dinheiro, você tem que entregar algum tipo de ganho. Uma folga, uma flexibilidade de horário, alguma coisa precisa ser feita. E aí, se você está lá no âmbito estratégico, vai ter que estudar a legislação do seu órgão, estudar tudo e trazer soluções. O que eu estou falando é que não pode utilizar como muleta e falar não dá para fazer nada, entendeu? Não dá para fazer nada, então deixa as pessoas, eu só vou cobrar. Não vai funcionar. Eu preciso entender que as pessoas se movem por benefícios. E se eu quero criar um ambiente cooperativo, eu tenho que beneficiá-las de uma maneira muito eficiente. Ok? Vamos seguindo aqui. Planejar é reduzir a margem de erro. Planejamento é prever as ações futuras. Todo mundo que move sem planejar tem muita dificuldade, vive no improviso. Toda essa palestra ela foi planejada. Quando você sai de um caminho de um lugar para o outro, tem o planejamento da rota. Isso é que garante a eficiência. E qual é a situação mais importante? Saber aonde nós estamos e o que a gente quer alcançar. Para então saber o que é necessário, o trajeto. Eu sempre utilizo essa analogia lá como se fosse o Uber, né? Quando você vai solicitar um Uber, você mostra onde você está, define aonde você quer chegar. Sim, a partir desse momento, ele entrega para você um valor para alcançar aquele resultado final. E aí você, como gestor, vai falar, olha, a gente tem recursos para fazer isso aqui. Porque como gestor, você tem que fazer um planejamento para elevar a performance da sua equipe de uma maneira gradativa. Se você colocar ambições muito grandes, você pode se frustrar e frustrar o seu time. Então não faça isso. Crie um planejamento onde você consiga andar um degrau por vez. Por mais que você observe agora que muita coisa tem que ser feita, não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Planeje fazer a organização do seu setor ponto a ponto. Isso vai trazer mais eficiência para o seu setor. O que é produtividade? É fazer o máximo possível com o menor recurso possível. Isso é ser produtivo, não é fazer muita coisa. Porque se você faz muita coisa com um resultado ruim, você não teve produtividade. Você até baixou a sua produtividade ali. Então é importante a gente entender que existe uma limitação. Existe a limitação da quantidade de ações que uma pessoa pode fazer
a quantidade de ações que um setor pode executar por mês, por dia. Se eu tenho uma quantidade de horas X para aquele colaborador e eu tenho que fazer algo, e aí você só vai descobrir isso como? Com planejamento. Porque senão você não vai e vê se dá certo. Quando você planeja, e aí você faz o acompanhamento dessas ações, muitas vezes você vai ver que sobrou tempo, então você sabe que dá para fazer mais. Isso é um acompanhamento, quando você faz ali os indicadores, constrói essa ação, aí você realmente sabe se a sua performance, por isso que agora eu estou falando, e lá atrás eu falei para vocês que a gente ia tratar, sobre alta performance, baixa performance ou apenas performance. Como que você vai saber isso? De acordo com os seus indicadores. Eu defini uma quantidade de tarefas para ser feita por dia. Eu defini uma quantidade de ações para serem feitas por mês, por semana. Vou acompanhar e naquele deadline que eu coloquei, aquela data específica, eu vou verificar se o objetivo foi alcançado ou não. Ou se ele foi alcançado antes. Aí eu estou vendo que eu estou subaproveitando a equipe, entende? Só que isso requer o planejamento prévio e o acompanhamento sistêmico, imediato. Se você não planeja, você, deu certo. E aí agora, vamos ver se dá o outro. E é sempre dando improviso. Para melhorar a performance da sua equipe, você vai precisar muito ter esse planejamento para diminuir os erros. Esse modelo, o OGSM, ele traz essa visão onde a gente tem objetivos para serem alcançados, as metas, que são as ações intermediárias, as estratégias de como essas metas serão alcançadas e as métricas para serem acompanhadas. Então, ao definir ali um objetivo final, você vai dividir esse objetivo final em metas. O objetivo é onde você quer chegar, as metas são os pontos a serem alcançados. Dentro do seu plano de ação, o que você quer dentro do seu setor? Uma redução de retrabalho de 30%. Então, beleza, agora você tem um objetivo, sim ou não? Sim, né? Qual é a meta? A meta é, a cada 15 dias, diminuir 5%. Então, em 6 semanas, eu alcançaria a minha meta final, o meu objetivo, ok? Então, a cada semana, eu tenho uma verificação dessa meta, dos indicadores que eu coloquei. Olha, eu quero 100% de pontualidade da minha equipe, porque você olhou hoje e aí você vê que a galera está chegando 30 minutos atrasado, 15 minutos atrasado, só que todos os dias. E a partir disso você quer fazer uma correção. Marcos, eu quero a entrega dos documentos administrativos com 5 dias de antecedência de encerramento do prazo final. Pronto, eu tenho o meu objetivo? Sim. Agora eu vou colocar as métricas que devem ser acompanhadas. Então, com 10 dias eu verifico o andamento desse processo. Com 8 dias, né, antes ali, porque com 5 a gente quer entregar, com 8 dias eu verifico se já está no ponto de entrega final, de relatório. Então, como estrategista, você vai colocar isso e vai ver agora, Teixeira, isso é viável ou não? Porque colocar uma meta inalcançável para um colaborador é construir a frustração. Então não adianta ter uma meta extraordinária para apresentar para o diretor geral sem que a sua equipe consiga entregar esse resultado. Porque você vai botar pilha, daqui a pouco tem burnout, um atestado e menos uma pessoa no lugar que já faltava 7. Então por isso que o planejamento é tão importante. Eu tenho que saber se ele é execuível. É no mundo das ideias. Só que, Marcos, no planejamento tudo funciona. Mas se tu não planeja, como é que tu vai saber o que funciona? O que deu certo? Se você está subaproveitando ou se você está esfolando a sua equipe? Você não sabe. Se não é mensurado, não tem como ser aprimorado. O gestor tem que amar números. Não tem para onde correr. Marcos, mas eu não gosto. O amor é algo sacrificial. Ok? A gente se doa. Eu sou casado, vou fazer o quê? Escolhi isso, eu disse sim lá atrás. Né? Tem 20 anos, tem 22 anos que eu estou com a mesma pessoa. Né? Oi? Pois é. Cara, imagina.
Você escolheu a meta, já era a primeira crise, né? Depois das outras 30 que já teve, né? Mas dentro dessa situação você escolheu. O amor, ele é sacrificial, não é só querer. Então, se eu e você está na posição de gestor, não é fazer o que ama, é amar o que faz. É diferente, entendeu? Se eu fosse fazer só o que eu gosto, eu era garoto de programa, entendeu? Então eu faço só o que eu gosto, entende? Agora eu amo isso aqui, ó. Eu amo praticar, ensinar pessoas, direcionar pessoas a cuidar de outras pessoas. Esse é o objetivo. Então a gente tem que amar, mesmo que a gente tenha dificuldade, tenha que abandonar as nossas vontades lá, a nossa rotina, quebrar para fazer aquilo. Então você pode não gostar de números, mas aprenda a amar, porque eles vão te dar a direção. Quando você analisa de uma maneira intencional esses indicadores, eles vão mostrar se você está no caminho certo ou no caminho errado. E aí você vai ter evidência, não o que eu acho, subjetividade. Ok? E aí você vai saber, ó, não, a Natasha, ela está subaproveitada, porque eu entreguei ali para ela fazer 15 ações administrativas lá, construção de PAD, e ela me entregou 8 no mesmo prazo. Não, ela me entregou os 15, só que com 3 dias de antecedência. Então ela tem capacidade de fazer mais 4 ou 5 ali. Então eu consigo dar maior vazão nessas ações. Ok? Só que aí ela bateu a meta, aí volta lá. O que ela vai ganhar por ter batido a meta? Folga, ó. Vai ganhar um parabéns, né, André? Vai ganhar assim, ó. Não há louros no cumprimento do dever. Não é? Pronto, vai ganhar o quê? Mais serviço. Pronto. Né? Então, aí entra aquela situação. Olha só, pessoal, quanto que isso aqui é um tema que era justamente onde eu queria chegar. Nós não podemos despertar no nosso colaborador a ideia de que burro bom carga nele. Não pode, mesmo, olha só, não contem para ninguém isso que eu vou falar, ok? Quem estiver gravando, desliga, ok? Mesmo que nós como líderes, entendamos que é necessário a maior produtividade possível, eu tenho que beneficiar de maneira justa, sim ou não? Eu não posso pegar a necessidade da função dele e ficar inserindo o máximo de função sem um retorno, porque isso aqui vai virar uma doença. A pessoa vai se adoecer com o excesso de trabalho, com o desgaste. A pessoa que trabalha muito e tem recompensa que ela entende que é boa, ela continua feliz com o desgaste que ela suporta. Agora, quando ela não entrega, não ganha nada, aí fica nessa ideia, não, o bom carga nele, então não vou ser bom não, vou fazer sempre o mediano, o medíocre. E aí nós, como servidores públicos, temos que pensar em estratégias, tá? E aí, às vezes, cara, nós que estamos na posição de liderança, pessoal, temos que, às vezes, tirar estrutura nossa, né? Eu reuni minha equipe, lá eu tenho uma equipe que é enxuta, tá? A equipe lá são 4 colaboradores junto comigo. Consegui fazer um jantar para os caras de final de ano, trocar uma ideia com ele, entregar um panetone e ter um momento de descontração. Para os caras isso já foi suficiente para um movimento de reconhecimento e de interação. Aquilo que eles querem, folga. Aí eu tenho que ficar fazendo relatório de acordo com o desempenho deles e solicitando para o comando. Lá a gente tem essa possibilidade. Se dentro da instituição, igual eu trouxe para vocês, não teve, mas olha só, no dia do aniversário, no dia das ações, fomento educacional, às vezes você como líder, descobrir cursos gratuitos e fomentar o desenvolvimento desse colaborador, vai influenciar ele positivamente? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Tem muita gente que acha que não, mas comece a cuidar e desenvolver as pessoas, para você ver o quanto elas vão se sentir importantes dentro disso, e você melhora o resultado. Por que eu estou falando isso aqui nesse ambiente? Porque, André, você consegue aumentar o salário do seu colaborador? Não consegue, esse é o problema, pessoal. Na empresa privada é mais fácil isso aqui, entre aspas, porque você coloca um bônus para o cara, você recompensa de uma outra forma. Dentro do serviço público, você vai ter que buscar estratégias que elas transcendem a questão financeira. Só que se você, como líder, não acha que tem solução, já era. Então, precisamos debater sobre isso, tá? Pensar dentro dessa forma, porque senão, essa construção aqui, ela não vai ser eficiente.
Só que, claro, o que isso aqui funciona? Existem algumas funções que elas têm benefícios dentro da instituição, sim ou não? Que a pessoa quer estar? Então, dentro dessas funções, muitas vezes a questão da avaliação dos indicadores vai ser a estratégia de permanência ou não dela. Mas lembrem sempre disso aqui, como estou cuidando desse colaborador. O desenvolvimento intelectual é um cuidado. Hoje, eu fiz uma corridinha ali na esteira e aí depois saí aqui, terminei de fazer a corrida aqui fora e tal, e voltei. Postei no Instagram, normal. E uma das minhas lideradas já trouxe essa visão, ela escreveu lá no Instagram. Falou, cara, você é uma inspiração nessa questão de cuidado e comprometimento com as pessoas. O que eu estou falando sobre isso aqui? Muitas vezes a gente está achando que tem que fazer coisas só extraordinárias. Mas o que eu faço com esses colaboradores? Eu criei um plano de desenvolvimento. E essas pessoas, quando chegam em um ponto que eu não consigo mantê-las dentro da minha instituição, o que acontece com elas? Elas vão embora. Só que elas vão embora mais qualificadas. E aí entra esse sentimento de gratidão. Por que eu estou falando isso aqui para você? Você tem se comprometido a fazer com que as pessoas que estão sob a sua responsabilidade se tornem melhor pessoas? Você tem investido tempo e dedicação ou você tem pensado só no que não dá para fazer? Você tem pensado só nas dificuldades? O pensamento de um líder direciona toda a instituição que ele está à frente. Se você tem um pensamento trágico e negativo, sinto te dizer, todos que serão liderados por você terão o mesmo sentimento. Terão essa mesma perspectiva. Então nós como líderes temos que pensar assim, como eu posso fazer o melhor com as ferramentas que eu tenho? E se eu não tenho ferramentas que outros lugares têm, quais são as que estão disponíveis para mim? E se não tiverem, eu vou ter que criar alguma coisa. Mas eu não posso aceitar que não tem nada para fazer. Matriz de Eisenhower para aplicação dentro da nossa ação de tomada de decisão. Nós temos esse quadrante do que é urgente, importante, não importante e não urgente. O líder ele precisa aprender a delegar, confiar em pessoas, porque você não consegue fazer tudo. Então é importante que você delegue tudo aquilo que é urgente, mas não é importante. Tá? E o que é isso? Ações rotineiras que têm prazo e que você tem que delegar para alguém fazer. Colocar essa instituição dentro do seu setor. E você tem que estar sempre conectado àquilo que é importante e não urgente, planejamento estratégico. Aquilo que é importante a longo prazo, pensar em estratégias de motivação de pessoas é importante? Sim ou não? É urgente? Não é urgente, porque é a longo prazo. Você tem que criar essa ação. Ela pode se tornar urgente? Pode, quando você fazer um NPS e todo mundo lá der nota 0 para o ambiente. Aí você fala, meu irmão, se continuar assim, isso aqui não dura mais uma semana. Porque a pesquisa de satisfação, quem aí é diretor de setor e já fez pesquisa de satisfação? Tem costume de fazer, levanta a mão. Ó, o Ricardo só. Quem aí faz? Levanta a mão, pessoal. Quase ninguém. Estão com medo, né? Está com medinho. O pessoal precisa sim. O pessoal fala, né? Pesquisa anônima, né? Aí no outro dia o RH está lá, né? Com o nome de quem respondeu, a pesquisa anônima, né? Não é isso. Eu tenho como líder, saber ouvir, sem preocupação, porque entende lá, o Tom, que é percepção que a pessoa tem, então ela vai falar uma coisa ali, e é a percepção que ela está tendo com aquela ação. Então façam pesquisa de satisfação do setor de vocês, porque senão vocês nem sabem. Às vezes você está entregando o sonho de valsa, né? A pessoa quer folga, não adianta, né? Ela vai ficar obesa e com raiva de você, de tanto comer chocolate. E com raiva. E toda vez que ela morde, ela um bumbumzinho. Não adianta dar. Isso foi uma coisa que eu descobri a duras penas. Final de ano, ao invés de ficar entregando essas coisas, panetone, esses trem, eu vi que o pessoal queria festa. Isso eu estou falando na área privada. Queria festa. O que eu fiz? Peguei toda a verba de panetone e faço um churrasco pro povo. Estão lá satisfeitos por aquela finalidade, né? Então, dentro da situação de desenvolvimento, por que eu falei para vocês? Porque dentro da pesquisa de satisfação, as pessoas queriam qualificação. Então, dentro da empresa, eu criei uma bolsa para todo mundo que
tem uma performance acima de 90% no trimestre. Se ela faz isso em 2 trimestres seguidos, ela ganha uma bolsa de uma especialização que ela quiser. EAD, porque hoje facilita e é mais barato mesmo, então uma graduação ou uma pós-graduação e a empresa paga para ela. Ou uma especialização, cursos desses de 1 a 2 semanas, que às vezes tem na área dela. Tá? Então, numa pesquisa de satisfação, eles informaram que isso era importante para eles. Então, entende que se você não faz a pesquisa de satisfação, você está deixando oportunidade na mesa? Às vezes você está fazendo, Arthur, algo que para você é importante. Mas lembra o que eu falei lá no início da comunicação? Não é só o que eu estou falando, é como a pessoa compreende. Então, se o Arthur fala mandarim e eu quero me comunicar com ele, não adianta eu ficar falando espanhol. Eu vou ter que estudar mandarim e começar a falar dele nessa linguagem. Isso é o que o NPS vai entregar para um diretor, para um líder. Okay? O que eles querem, o que as pessoas vão trazer, e aí é isso que é a parte de planejamento. Não importante, não urgente. Elimine isso, tudo que não é importante, não é urgente. Faça uma lista, pessoal. Crie uma coluna, uma planilhazinha de Excel. Escreva tudo que você faz. Existe uma ferramenta que chama Trello. Alguém já ouviu falar? Trello é uma ferramenta extremamente bacana para a situação de organização. Você consegue criar ali modelos de organização, tudo que você tem que fazer, os prazos, eles te avisam tudo. É Trello, T-R-E-L-L-O. É muito útil essa ferramenta. E aí você pega todas essas informações e define, cara, isso aqui é urgente, isso aqui é importante. Não, isso aqui não é importante, isso aqui está perdendo tempo. Vamos eliminar isso aqui da nossa rotina. Agora, olha, isso aqui é importante, mas não é urgente. Vamos planejar, ok? Agora, isso aqui é urgente e não é importante. Deixa eu ver quem é que pode resolver isso aqui para mim, porque eu não posso esquecer, porque tem prazo, é urgente. Então, quando você coloca de maneira eficiente, isso vai te trazer resultado, ok? Mas você tem que parar, como é uma matriz, e avaliar as suas ações, as atividades do seu setor, para então delegar, beleza? Estratégia não é apenas burocracia, ok? E aí ela tem que ter data. Faça uma avaliação semanal, mensal, trimestral das atividades do seu setor, das atividades da sua equipe. Por isso que de tempos em tempos você vai ter que parar para fazer essa avaliação. E você só vai avaliar o que tiver números. Coloca lá quais são os indicadores que você pode do seu setor. Cada setor vai ter um. E aí você define o que é. Eu preciso para como eu vou demonstrar produtividade? Define lá um critério de produtividade. Como eu vou definir satisfação no ambiente? Define o que é. Como eu vou definir qualidade do serviço? Defina lá os indicadores. E aí você vai acompanhar esses indicadores, vai ter que criar a ferramenta para indicar, e aí você vai fazer esse alinhamento. Uma ferramenta extremamente importante para gestores, né? O 1 a 1, em inglês eles ficam falando one-on-one, mas fazer o acompanhamento individual. Você tem ali 70 colaboradores, né? Então, Meineres, é muito difícil você fazer com eles todos. Mas então divida esses 70 em 7 grupos de 10 e faça reuniões mensais com eles, ou quinzenal. E dentro desse grupo que você dividiu, institua líderes desses grupos e com eles você vai se reunir semanalmente por 20, 15 minutos e entender o que está acontecendo, porque senão só chega para você quando pegou fogo. Essa é a diferença do gestor que está ativamente procurando melhorar a performance do setor. Ele vai se reunir diariamente com quem deve, com esses líderes ali, semanalmente com um grupo e mensalmente com todos, para fazer alinhamento e fortalecimento de cultura. Não precisa ser uma reunião gigantesca, mas você tem que inserir isso. Ah, mas eu não tenho tempo. Você não tem tempo porque não teve planejamento. Porque se tiver planejamento, isso vai estar agendado. E se tiver agenda, tem que ser cumprida. Sim ou não? Essa é a situação. Se isso é importante, ele tem que ter espaço na tua agenda. Mas às vezes a gente não está se preocupando em cuidar desses detalhes. Tá? Então isso é extremamente relevante que a gente faça esse alinhamento diário, semanal, mensal e trimestral. Esse é um modelo bem eficiente, que você vai avaliar a situação dos métodos e fazer correções de maneira mais célere. Ok? Essa aí é a pirâmide de Maslow, em essa visão, né?
da situação da liderança. A primeira ação que todo mundo tem é a situação do cargo. As pessoas são obrigadas a te ouvir pelo cargo que você tiver. É uma posição hierárquica e isso vai gerar obediência e não seguimento, ok? Seguir em você. O segundo ponto é relacionamento. Isso te coloca no segundo estágio de poder de influência na vida das pessoas, que é quando elas gostam de você. Então as pessoas podem gostar de você por N fatores, ok? E não é, lembre sempre, não é ser bonzinho, não é ficar cortejando as pessoas. É muitas vezes ser uma pessoa previsível, lembra? Para que elas saibam quem é você, e não que acham que você é um louco, não que acham que você é uma pessoa desequilibrada, mas é uma pessoa centrada, que elas têm uma previsão do seu comportamento. Se relacionar, saber o nome das pessoas. Tem alguém dentro do seu setor, estagiário, faxineiro, pergunte o nome dessa pessoa. E uma técnica para gravar o nome das pessoas, cara, é lembrar de alguém que tem esse nome no seu ciclo. Né? Então, Karen, eu lembro da Camila Kellen. Pô, mas não é Karen, tá, mas é Kellen. Mas eu lembro dela, eu lembro de você. Pronto, não esqueça seu nome mais. Te vi hoje de manhã no café, não sabia seu nome, amanhã se eu vejo eu vou falar, e aí, Karen, bom dia. Então, fazer associação, lembrar o nome das pessoas, conectar com elas, vai fazer com que elas gostem de você, que elas pelo menos achem que você tem uma conexão com elas. Lembra lá? Intimidade ou proximidade? Intimidade ou proximidade? Proximidade, eu conheço a pessoa, ok? Então, dentro disso gera proximidade. O terceiro ponto ali te leva para um nível de influência, resultado. Ninguém acredita em quem não tem resultado. Você tem um cargo, é uma pessoa muito boa, mas não entrega nada. Todo mundo fala, ele está lá porque é um puxa-saco. Ok? Essa é a questão. Então você, como líder, tem que construir resultado. Tem que ter resultado para que as pessoas sejam mais influenciadas por você. E os resultados têm que ser apresentados. Por isso que você precisa de um relatório. Os números precisam ser mostrados. Não é só fazer, é mostrar que está fazendo. Eu não preciso ser apenas, eu tenho que parecer que sou. E para aparecer eu tenho que me apresentar. Eu tenho que mostrar isso aí. Então eu tenho que fazer um relatório da minha performance, o que eu impactei, como eu estou sendo efetivo naquela função que me foi entregue. Então o resultado te eleva mais um degrau no nível de influência. O outro, desenvolver pessoas. Líderes de verdade são aqueles que constroem outros líderes. As pessoas serão gratas eternamente por você ter melhorado a vida delas de alguma forma. Então, invista em treinar pessoas, a desenvolver pessoas. Se você chegou na liderança, não é à toa. Treine pessoas para que sejam melhores que você. E elas fiquem com você o máximo possível. Treine pessoas, desenvolva pessoas, aprenda a gostar de pessoas, porque tudo é sobre elas. Não tem como. Tudo é sobre pessoas. É elas que irão desenvolver, é elas que entregarão resultados. Então treine as pessoas para terem um desenvolvimento junto a você. E o último ponto da influência plena é respeito pela sua história. Aqui está a pessoa que é ética, moral e que tem uma história que não é manchada por mentira, por corrupção, por prostituição. Tem muita gente que não olha para esses detalhes, mas tudo isso é capital de influência. Quando você olha para a pessoa e admira ela, todas essas estruturas são lidas. Uma pessoa que assedia a outra, a pessoa que tem uma situação não moral, né? Eu olho muito isso, né? As pessoas têm essa situação do sex appeal muito aflorado, e isso é perda de credibilidade, isso diminui a sua influência, porque as pessoas estão observando e você não percebe. Homens principalmente, que tem um imã no olho para a bunda. Presta atenção, sério isso, demais, porque muitas vezes isso tira totalmente a tua credibilidade. Você vai conversar com uma mulher, olha nos olhos dela, pouco importa o decote que ela tem. Se você tiver uma situação sexual, que não seja no seu ambiente de trabalho, entenda a telescultura, isso influencia. Para você, mulher, também é a mesma coisa. Eu preciso me comunicar de maneira adequada, porque a comunicação que eu estou inserindo, ela vai gerar credibilidade ou não. Lembra sobre a comunicação não verbal? A leitura está sendo feita e você tem intencionalidade daquilo que está sendo comunicado para que a sua influência aumente. Tenha essa questão, que as pessoas respeitem você de uma maneira muito eficiente. Já estamos indo para a nossa parte final. E aí dentro dessa pirâmide de Maslow, aonde a sua equipe te enxerga?
Você está posicionado em qual nível? As pessoas te respeitam por quem você é, elas sabem a sua história, de onde você veio, tudo que você construiu, você entrega resultado, você mostra a eficiência daquilo que você entrega. Quantas pessoas você desenvolveu nos últimos 6 meses? Quantas pessoas são gratas por estarem ao seu lado? Quantas vezes você ouviu isso? E isso não é para enaltecer, isso é evidência. Não estamos aqui para encher o nosso ego. Entende? Porque a crítica não me para, o elogio não me move. Mas a gente está buscando evidências de eu sou um líder de alta performance, ou se eu sou um chefe de um cargo definido. Eu tenho que entender o que eu sou, de acordo com as evidências e as características que foram aí apresentadas. O modelo simples de feedback, eu já falei um pouquinho, né? Sempre que a gente for corrigir um colaborador, é em reservado, ok? Não faça correções em público. Sempre contextualize a falha dele e o impacto que essa falha causou. Faça não só uma correção específica da falha, mas contextualize o que aquilo trouxe de prejuízo para a reunião, para a empresa, para ele mesmo, para a instituição. Faça esse contexto, né? A gente fala ali do storytelling. Seja bem específico, aonde foi que ele falhou. Para ele não entender, não sei onde é que foi, não estou entendendo o que você está falando. Contextualize e seja bem específico. Mostrou o impacto e aí defina sempre uma ação de futuro. Terminou uma correção? Defina a ação de futuro que ele deve ter nos próximos eventos. Porque o passado já foi. Você fez a lembrança. Agora é o comportamento que ele tem que ter. Ok? Então esse modelo de feedback ele é muito eficiente, né? Então é o C aí, então é contexto, impacto e ação. Feedback é extremamente importante, não tenha medo de fazê-lo. Aprenda a se comunicar, aprenda a corrigir, não tolere. Lembra lá, a cultura é o comportamento que eu tolero. Então se tem algo sendo feito, putz, esse bicho fez isso de novo, vou falar com ele não adianta, entendeu? Minha avó já falava que pedra dura, água mole, perde fogo e fura. Não é uma coisa assim? Não é? Quem é que sabe? Falei. Olha, da época da minha avó, tá vendo? Ela falava isso, né? Uma coisa que eles iam falando, mas é isso, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A gente já está encerrando aqui, mas lembra sempre disso. Não deixe, não fique tolerando, mas saiba fazer. E nem perca a cabeça para fazer o feedback. Chame a pessoa individual, faça a correção e ela vai compreender que você está querendo ajudá-la. Inteligência emocional. Ok? São 5 pilares muito importantes para que a gente possa trabalhar. Não vou conseguir trabalhar esses 5 pilares com vocês hoje, aqui pelo nosso tempo já estourado, nem esses outros 2 temas, e só esse plano aqui de ação, para que a gente não saia apenas com informações soltas, mas que vocês possam aplicar. Que nesses próximos 30 dias aí, vocês possam implementar essa questão do feedback com os seus colaboradores. Ouvir a sua equipe, né? Se não puder ser diariamente ali, esses que estão conectados com vocês direto, que seja ali de uma maneira digital, em um grupo, em algum ambiente, que as pessoas possam encaminhar informações para vocês, ok? Padronize os protocolos de comunicação, os meios de comunicação onde vocês devem entregar qualquer tipo de informação, ok? Nos 60 dias, definir quais são os indicadores de performance do seu setor. Como você vai avaliar se o seu setor está com a performance baixa, com uma performance adequada ou com alta performance? Como você vai fazer isso? Você tem que pensar quais são os indicadores, o que prova isso, o que prova que eu estou liderando uma equipe de alta performance. Define quais são os objetivos e os resultados esperados dele e consolide esse novo ritual de feedback, né, para aqueles que não têm. Em 90 dias, já fazer o primeiro relatório com os indicadores, né, de tudo que você visualizou ao longo desse período do trimestre sendo acompanhado. Uma frasezinha ali: excelência não é um ato, excelência é um calendário, ok? Se você tem o hábito de planejar e acompanhar a sua equipe, a excelência não tem como não chegar, porque você não vai desistir de aprimorar o seu time, de fazer as devidas correções de uma maneira sistêmica. A excelência de uma equipe é o reflexo direto da clareza de seu líder.
Tudo de errado que acontece com a sua equipe, a responsabilidade é sua. Tudo de certo que acontece é louros da equipe. Você, como líder, é que direciona. E se você não está dando conta de direcionar, é porque te falta habilidade e competência. Desenvolva essas competências. Cresça junto. O resultado negativo deles é você que está liderando. Felipe Luiz é responsável pelos louros do Flamengo? Não. É a competência de fazer aquelas pessoas agirem em conjunto. O louros é da equipe que está aceitando as direções daquele líder. Essa é a realidade. E para encerrar, liderar é comunicar com intenção, organizar com clareza e inspirar pelo exemplo. Não queira que as pessoas sejam aquilo que você não é. Muito obrigado. Obrigado ao Sargento Marcos Paulo pela preciosa contribuição ao nosso evento. E agora nós convidamos o diretor de gestão de pessoas, R. Silva, para que faça a entrega do certificado de participação do nosso palestrante. Bem, queria agradecer ao Marcos pela palestra, excelente, assim, segurou o pessoal do início até o fim. A gente está ali trabalhando também, paralelamente, que não para, né? O serviço não para, mas a gente prestou bem atenção e acreditamos que realmente a liderança, esse processo de liderança, porque na verdade a liderança é um processo, eu estou já no final do processo. Isso. E aí, cheguei onde pude. E assim, trazer esse pessoal para cá, passar uma semana falando sobre comunicação, liderança, processos, faz com que todos nós voltemos para casa, pelo menos lembrando do rosto das pessoas que você lida, porque ali na frente está a equipe da Diretoria de Gestão de Pessoas, toda a área técnica, e aqui estamos chefes de gestão de pessoas do Brasil inteiro. Então, o cara que ele lida por telefone ou por WhatsApp, ele está lidando com ele aqui agora. Isso é importante, uma vez por ano, porque aí você já sabe, aquele cara eu sei que eu posso contar com ele naquela demanda. Então, já tira essa coisa da neutralidade, né? Então, quero agradecer pelo apoio que com certeza contribuiu muito para o sentido de liderança que a PRF busca.